Oiê, vamos falar de bom dia, camaradas? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais sobre literatura e inclusive entender literatura angolana, a gente vai falar hoje então sobre um pouco do livro Bom Dia, Camaradas, do Ondiak, mas inclusive eu vou falar sobre 5 coisas antes para você poder conseguir entender essa obra da melhor forma possível. É um livro muito curto, é um livro que até é muito engraçado, que a gente vai ter da lista de leituras que a gente vai ter ao longo dos vestibulares, que agora estão colocando alguns livros mais, né, de literatura africana, mas que inclusive está caindo nesse ano na UFO, que vai ter a história de um menino que a gente não vai ter um nome especificamente, mas temos algumas informações, como por exemplo, o que o seu pai faz, aonde que ele frequenta a escola. Então a gente vai participar dessa história da rotina de um menino que estuda na escola, falando também sobre as suas aventuras. Então, é um livro recheado de humor, é um livro muito legal e muito interessante de se perceber. Então, aqui não é uma parte do que eu vou falar muito da narrativa, mas algumas coisas que você vai saber antes do que acontece da história. A primeira coisa pra gente poder entender é que Angola estava recentemente independente. Então, não é uma coisa muito estranha de se perceber que a gente vai ter algumas pessoas mais idosas ou mais velhas que vão falar que antigamente, quando Angola ainda era colônia de Portugal, que a vida era boa. Então, a gente vai ter frequentemente esse tipo de reclamação porque é um período de transição. Então é difícil da gente conseguir realmente entender quando que a gente vai ter um período melhor e por que era tão melhor antes, se a gente vai ter alguns avanços atuais do que a gente vai ter do período da Angola. Não se é colocado muito em assunto específico que está acontecendo com as partes políticas, você consegue entender pelas entrelinhas do que se é dado de informação, até porque o narrador é uma pessoa que tem pré-escola, então assim, é uma criança adolescente que ainda está terminando o seu ensino, então não se tem esse aprofundamento durante a narrativa. Uma outra parte importante é o choque cultural, ou seja, a gente tem tanto a diferença dos professores cubanos, que são os professores que estão na Angola, temos as crianças de lá num país recentemente independente, e também a tia de Portugal, que aparece para poder visitar também o narrador. A gente vai ter que algumas coisas vão acontecer com muita frequência. Primeiro, os cubanos que estão falando e impressionados com algumas coisas que existem na vida com a gente vê com as personagens, como por exemplo, os episódios que tem de relógio, calculadora na sala de aula. Temos também a tia de Portugal que fica espantada com o comunismo como governo que a gente vai ter na Angola e também, inclusive, essa falta de adaptação que nós temos, como por exemplo, de você sair de um país e se acostumar as regras e também a vivência de lá. Não é muito incomum que a gente vai ter que pessoas falam, ah, mas eu fazia assim no meu outro país. É, mas agora você tá nesse país, você tem que se acostumar com aqui. Então, essas perguntas, essas indagações, essas diferenças vão acontecer frequentemente no ambiente escolar e no ambiente familiar também. Uma coisa perigosa que eu acho que muitas pessoas podem talvez se confundir é que o teor é infantil, mas não o conteúdo. Por quê? Porque a gente tem que é um ambiente escolar, fala-se muito de algumas crendices da escola, mas isso não pode fazer com que a gente deixe de olhar uma narrativa que é tão importante e é tão simpatizante com o que a gente vai ver, de que quando a gente fala de literatura de Angola, principalmente do que está falando da região de Luanda, que é a capital, não se pode olhar porque é uma história infantil com crianças, então não é uma história séria. É uma história muito séria. Só que esse é o problema. Eu acho que tem muita gente que, por achar que é uma história com criança, não vai ser séria. Só que é aí que tá. O narrador, ele é tão bom em escolher as palavras, ele é tão bom em usar as metáforas, que isso faz com que você seja enganado. É como se fosse o Machado de Assis. Só que o Machado de Assis, ele trata você de forma tão adulta, mas tão adulta, e sem fazer com que fique na cara que ele tá tirando um sarro de você, que você não percebe. Ou seja, se você não prestar atenção no que o narrador está usando de palavra e de metáfora, você vai ser colocado no bolso e ser feito de trouxa. E assim como eu estava falando, o assunto do comunismo é inevitável. Por quê? Porque temos os professores falando sobre a revolução, temos também o governo atual da Angola sendo também por comunistas, temos também a diferença de Portugal falando desse terror do comunismo com a tia de Portugal. Então, temos também algumas expressões, como por exemplo, bom dia, camaradas. Essa palavra tão comum, né, que é camarada, que muitas pessoas ficam achando que vem do russo. Só que, na verdade, o que a gente vai ter é que a expressão de fato de que a gente vai ter de russo é a palavra que temos que é tovarit. O que temos como camarada é porque a palavra câmara é como se fosse a pessoa que divide o mesmo quarto. Ou seja, que temos essa ideia de pessoas
que estão na mesma classe social, que estão unidas, que não há uma separação de onde eles moram e de onde eles dormem. Então, essa palavra com esse teor comunista é muito comum. Então você vai ver muitos termos, muitas indagações, só que isso não é um livro tentando te doutrinar para a pauta comunista ou tentando fazer você odiar a pauta comunista. É como se fosse praticamente o pano de fundo. Então, você não vai ver um livro atual falando sobre capitalismo tentando te doutrinar sobre o capitalismo. Então a gente tem mais isso como uma pauta que frequentemente vai acontecer, mas é mais uma pauta social e histórica do que de fato tentando colocar alguma ideia. E por fim, o humor ele é inerente ao narrador. Por quê? Porque temos uma criança ainda tentando descobrir a vida, com também superstições da escola. Então vão ter alguns episódios como, por exemplo, aparece que existe um grupo que invade escolas e tenta destruir escolas. Eles fogem também desse grupo imaginário. Temos também muitas análises também, que é parte dessa criança, de um pensamento tão simples, que vão fazer com que você dê risada. Então o humor, ele vai muito por quebra de expectativa. Você não espera que aquilo aconteça. Então, normalmente do que você está lendo no livro, ele soltar algumas frases ou algumas coisas que você não espera é muito comum. Porque temos tanto essa inocência do pensamento, como também a gente não espera que aquelas frases sejam faladas. Então, é muito legal de perceber como que o narrador vai desenvolvendo essa história com esse humor e com essa mentalidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, 5 coisas pra gente poder saber da leitura de Bom Dia, Camaradas, de Onjak. Tem alguma dúvida que você tem a respeito desse livro, ou se não até do autor, ou outro livro que você gostaria que eu falasse sobre 5 coisas para você saber antes de ler? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!